Fala pessoal, Joe aqui, galera. Seguinte, eu vim aqui pessoalmente só pra agradecer vocês e dizer que graças a Deus e graças a vocês, o curso tá tendo uma excelente repercussão. Na verdade, eu até me surpreendi um pouco. Eu tô recebendo muitos comentários positivos, muito feedback, a galera tá interagindo bastante e o mais importante de tudo é que eu tô percebendo que tá sendo de fato um conteúdo útil pra vocês. Que esse sempre foi o objetivo aqui do canal, sempre foi o objetivo do nosso curso. Então eu só tô passando aqui mesmo pra agradecer de coração todo mundo que tá acompanhando esse curso gratuito e todo mundo que já vem acompanhando o canal desde sempre. E claro, quem já for aluno do nosso curso avançado também. Nada disso aqui estaria sendo feito sem vocês, beleza? Eu sei que é meio clichê falar isso, mas é a verdade. Então, muito obrigado a cada comentário, a cada feedback que eu tô recebendo. Como eu sempre digo, esse conteúdo é de artista para artista. E eu fico feliz de coração em poder estar ajudando, pelo menos de alguma forma, tá fortalecendo essa comunidade aqui no Brasil. Essa comunidade de artistas 3D que só cresce e eu tô feliz de fazer parte disso. Então, o último recadinho aqui antes de começar a nossa aula é que se você ainda não segue as nossas redes, dá uma olhada nos links aqui na descrição, que tem tudo lá, o nosso grupo no Discord, o nosso grupo no Instagram. A galera lá interage basicamente o dia inteiro, é o dia inteiro trocando figurinha ali, dando feedback no trabalho um do outro, divulgando o seu trabalho, tirando dúvidas ou simplesmente trocando ideias sobre o mercado 3D. Então dá uma conferida nos links aí que você não vai se arrepender. Tem muito conhecimento sendo compartilhado nesses grupos. E se você quiser conteúdo para download gratuito, dá uma conferida no nosso destaque recursos lá no Instagram. E esse mesmo destaque recursos tem no nosso Discord também. Então dá uma conferida lá que tem muito conteúdo gratuito para download. E claro, se você é aluno do nosso curso avançado, os alunos têm um grupo fechado também no Facebook, um grupo VIP, da mesma forma, onde a galera compartilha conhecimento e tá sempre trocando ideia, além de ficar por dentro das novidades quando tem alguma atualização no curso, e além de muito conteúdo para download lá também, exclusivo para os alunos. Então dá uma conferida no nosso site também para ficar por dentro de como funciona o nosso conteúdo. Dito isso, só passei para agradecer mesmo, e eu espero de coração que esse conteúdo seja útil para vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se você quer aprender a fazer modelos 3D incríveis dos seus animes favoritos, eu tenho uma novidade pra você. Sabe aqueles action figures maneiros que você vê nas vitrines das lojas, ou mesmo que você coleciona? Pois eu vou estar ensinando você a como fazer os seus próprios modelos e como tá ganhando dinheiro com isso. Se você gosta de modelagem 3D, gosta de colecionáveis e principalmente se amarra em animes, essa é a sua chance de reunir todas essas coisas em um conteúdo só. A gente vai estar falando sobre o mercado 3D, como ele funciona, como vender o seu modelo, como entrar nesse mercado. Então, se você quer aprimorar suas técnicas ou mesmo saber como funciona esse mundo, cola com a gente que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não perca essa oportunidade porque o conteúdo vai ficar por tempo limitado. Então eu espero vocês e até a próxima. Então beleza, galera, vamos continuar aqui o nosso chopper. Eu já abri ele aqui, já deixei as minhas referências aqui do lado também. E só uma coisa que eu reparei é que eu esqueci de fazer a mochila dele, tá? Eu esqueci de fazer a blocagem da mochilinha dele. Mas tudo bem, vamos deixar isso aqui um pouco mais pra frente agora. Hoje a gente vai dar continuidade no rosto dele, beleza? A gente vai começar a fazer aqui o focinho, vamos fazer a boquinha um pouco aberta também, o nariz e os olhos, beleza? Eu já tava analisando algumas coisas aqui antes da gente começar e eu gostei desse rostinho dele assim, com a boquinha aberta, tá? Então eu vou fazer ele com a boca aberta. E puxando o que eu falei na aula passada, o bom da gente ter referências em 3D é que a gente tem justamente essa volumetria, ó. Se a gente olhar bem, a gente consegue ver onde é mais fundo, onde é mais proeminente, ó, falei bonito agora. Então com esse tipo de referência, a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, a gente consegue ver que tem uma curvatura aqui, a gente consegue ver que essa região dos olhos aqui é um pouco mais afundado, digamos assim. Aqui eu tenho um pouco mais de volume de bochecha. Então, enfim, esses são os benefícios de você ter uma referência 3D. Aqui, ó, de lado dá pra ver um pouquinho melhor, tá vendo? A gente consegue ter um pouco mais de volumetria no rosto dele. Principalmente com luz também, tá vendo? Com um reflexo aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que aqui a gente tem uma parte um pouco mais volumosa, tá vendo? Um volume um pouco maior. Enquanto aqui na região dos olhos ele é um pouco mais pra dentro. E aqui a gente tem essa parte mais evidente do focinho, que ela é um pouco mais pra frente. Diferente se a gente tivesse só a nossa referência em 2D aqui, né, que a gente não tem tanta volumetria. Claro que a gente consegue ver volumetria no 2D também, eu não tô dizendo que não se pode ver volumetria em 2D. A gente tem luz e sombra justamente para isso, mas uma imagem de uma peça real aqui, ela vai te dar uma noção um pouco maior disso, beleza? Então tem essa daqui também, que ele tá com a boquinha um pouco mais aberta. E uma coisa que vale ressaltar, galera, é essa questão dos olhos, tá? Se você reparar, esses olhos do Chopper aqui, eles não são esculpidos, tá?
aqui, ó, a gente consegue ver que isso aqui é o que a gente chama de decalque, né? Seria um adesivo, um colante, uma pintura. Ou seja, isso aqui não é esculpido na peça. Isso aqui é planificado, essa região aqui, e depois a pessoa faz os olhos em uma pós-produção, né? Pra quem já conhece aqui o canal há mais tempo, ou principalmente se você já é aluno do nosso curso avançado, você sabe que uma opinião pessoal minha, um gosto pessoal meu, é que eu prefiro esculpir os meus olhos, tá? Eu prefiro literalmente colocar uma esfera aqui ou coisa do tipo e dar um volume aqui pros olhos. Tanto que o personagem lá do nosso curso, que é o Midoriya do Boku no Hero, a gente fez lá os olhos dele esculpido. Fizemos ali um furo aqui na cabeça, colocamos uma esfera para representar os olhos e tudo mais. Porém, aqui nesse Chopper eu vou fazer diferente, justamente por eu nunca ter feito isso antes aqui no canal. Tanto aqui no canal quanto lá no curso, tudo que eu faço esculpido na peça, né? Dando realmente volumetria. Agora aqui, pra gente diferenciar um pouco, eu vou fazer um estilo diferente, que é justamente fazendo planificado essa região dos olhos aqui, e os olhos eu vou fazer posteriormente numa pós-produção, tá? Seja ele depois de impresso, colocar um decalque, ou aqui no próprio programa pra gente fazer uma pintura. Isso vai ser até legal, que eu vou ensinar pra vocês o Polypaint, que é a técnica de pintura aqui dentro do programa. Então eu decidi fazer dessa forma, beleza? Os olhos desse Chopper, os olhos e a sobrancelha também, né? Ela vai ser feita através de pintura aqui na peça e não esculpido, fechou? Então vamos lá. Acho que eu vou começar diminuindo um pouco esse chapéu, viu? Eu tô achando ele um pouquinho grande demais. A gente não tá ainda nessa etapa realmente de ver proporções exatas e tal, mas é um toque meu, eu não aguento ver essas coisas. Se já tiver errado aqui e não tiver me agradando, eu já vou mudando na hora, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, é legal que eu já mostro mais uma ferramenta pra vocês, que é, se eu for mover aqui o meu chapéu separado, ele vai acontecer isso aqui, né? Eu vou mover só o chapéu. Como vocês podem ver, o chifre aqui não tá movendo e tal, mas eu quero mover esse chifre também, tá? Aí você fala, pô, então é só você vir aqui e dar um merge down, né? No chifre e no chapéu. Aí você consegue mover os dois. Sim, poderia fazer isso também. Poderia vir aqui, dar um merge down nas peças referentes aqui ao chifre e colar no chapéu. Porém, eu vou usar essa oportunidade aqui para ensinar mais uma ferramenta útil aqui para vocês, que é, como vocês podem ver, cada peça tá numa subtool diferente. Então, se eu ligar aqui o meu wireframe, olha só, cabeça, braços, mãos, corpinho, coxinha, corpochinha, chapéu e chifres, né? E aqui a parte da perna também e tal, os pezinhos. Então, cada peça aqui tá numa subtool diferente, que foi a técnica que eu ensinei na aula passada, onde eu uso formas primárias, as formas primitivas, pra gente ir compondo as partes do corpo do nosso modelo. Mas eu vou fazer o seguinte, se eu vier aqui em Z Plugin e vier nessa opção Transpose Master, eu posso estar unindo todas essas peças de uma vez só, sem estar dando um merge down. Então, se eu apertar aqui em T-Pose Mesh, vai começar a calcular aqui e, olha só, ele transformou todas as minhas peças que tinham na minha cena em uma subtool só. Então agora, se eu quiser mover o corpo dele inteiro, rotacionar alguma coisa, eu consigo fazer tudo numa peça só, eu consigo fazer tudo de uma vez porque ele tá numa peça só. E vale lembrar que essa ferramenta é importante que você use só quando você tiver peças leves, tá? A gente já falou muito sobre essa questão de densidade de polígonos ali por volta do segundo e do terceiro vídeo, mas principalmente do terceiro vídeo, onde eu falei a questão de você usar aqui o Resolution para você aumentar a densidade de polígonos do seu modelo e tudo mais. Ou seja, quanto mais densidade de polígonos, mais pesado vai ficar a sua peça. Então, se você usar essa ferramenta aqui do T-Pose Mesh para unir todas as suas peças e o seu modelo tiver muito pesado, vai te causar alguns problemas, vai começar a travar o seu modelo, tá? Então, mantenha uma média ali, não faça isso quando você tiver muitas peças, centenas de peças na sua cena, e principalmente se elas estiverem muito pesadas, tá? Isso vai exigir muito da memória do seu computador. Então eu fiz isso aqui quando eu tô numa parte ainda inicial do modelo, na nossa etapa de blocagem, tá? Mas beleza, o que eu vou fazer agora? Como eu falei, eu quero mover aqui o chapéu e os chifres junto, sem dar o merge down, ou seja, sem unir essas peças. Então eu posso fazer o seguinte, segurando Ctrl Shift e clique, que eu já mostrei também na aula passada, eu vou clicar aqui só nas partes que eu quero que se transformem numa peça só. Aliás, que transformem numa peça só não, mas que eu deixe só elas visíveis aqui na minha cena. Então, Ctrl Shift clique aqui no chapéu, vou dar mais um Ctrl Shift clique nele aqui. Como vocês podem ver, eles isolaram, né? Essas peças referentes ao meu chapéu foram isoladas. E agora eu vou fazer o mesmo com as peças referentes ao chifre. Então, vou dar um Ctrl Shift clique aqui, Ctrl Shift clique aqui. Beleza, isolei só o chapéu e os chifres. E agora, ainda segurando Ctrl Shift, eu vou passar uma máscara aqui do lado de fora para inverter, e ele inverteu o que estava isolado. Como vocês podem ver, agora está isolado só referente ao chapéu e o chifre, beleza?
Então eu vou passar uma máscara aqui, segurando Ctrl, e agora segurando Ctrl Shift eu vou dar um clique do lado de fora aqui, ó. Quando eu digo do lado de fora, eu quero dizer que eu não vou estar clicando em cima do modelo, tá? Então toda vez que eu falar Ctrl Shift clique fora, passar uma máscara fora, é sempre aqui, ó, na minha viewport, na parte cinza aqui da minha área de trabalho. Então, Ctrl Shift clique, olha só, já voltei com ele aqui, porém, com as peças referentes ao meu chifre e ao meu chapéu mascaradas, beleza? Então, agora, segurando Ctrl, se eu der um clique aqui do lado de fora, tá vendo? Eu posso inverter entre a minha máscara no meu corpinho e entre a máscara no meu chapéu e no chifre. Olha só, beleza? Então aqui, vou deixar selecionado só o meu chapéu e o meu chifre. Vou ligar aqui o meu gizmo, vou centralizar ele aqui, clicando na minha terceira opção aqui em cima. E agora eu tenho o controle só do chapéu e do chifre, ó, beleza? Então eu vou deixar ele um pouquinho menor, só que eu acho que tá muito grande. Um pouquinho mais para baixo aí, pouquinha coisa, mas eu acho que já vai dar uma diferença aqui no nosso modelo, ó. Principalmente olhando de baixo, ó, eu acho que esse chapéu ele tava muito grande na cabeça dele. Mas beleza, se precisar mudar depois, a gente muda depois. Ó, eu acho até que a cabeça dele talvez esteja um pouco grande demais. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui e eu vou isolar também junto com o chapéu a cabeça dele. Então, vou tirar a máscara aqui, vou isolar cabeça, chapéu, chifres. Agora eu vou inverter aqui, vou mascarar só essa parte que eu quero. Ctrl Shift clique para voltar tudo aqui e Ctrl clique para inverter. Vou fazer o mesmo com o chapéu aqui também. Vou diminuir ele só um pouquinho, pouquinha coisa. Aí, acho que ficou legal. E agora, minha peça vai ficar assim, uma peça só, uma subtool só? Não, eu posso separar ele de novo e deixar ele separado na mesma ordem, da mesma forma que ele estava antes. Essa ferramenta aqui que você encontra no Z-Plugin, do Transpose Master, Transpose é você mudar a pose do seu personagem, tá? Transpose, tudo que vocês verem aqui dentro do programa com esse nome Transpose, ele significa que tem relação com você mudar a pose do seu personagem, tá? Então essa ferramenta, ela vai servir para isso. Ela vai servir para você mudar a pose do seu personagem. Então, como vocês podem ver, eu transformei todas as minhas subtools em uma só e mudei aqui o tamanho e tal. Não tá ainda na hora da gente colocar o personagem na pose, mas eu já mexi em algumas proporções aqui. E agora, se eu apertar aqui em T-Pose, que é a segunda, antes eu tinha clicado em T-Pose Mesh, para ele transformar tudo em uma mesh só, em uma subtool só. Agora, se eu apertar em T-Pose, subtool, aqui, sub-T, olha só, ele vai começar a calcular e ele vai transformar de novo em várias subtools, ó. Ó, ele voltou a separar para mim, só que agora a minha cabeça e o meu chapéu, que eu dei aquela mexida na proporção, ele já separou para mim, porém ele deixou nas proporções que eu tinha alterado ali. Então essa ferramenta aqui, ela é bem legal quando você precisar mexer em alguma coisa assim, várias peças de uma vez só, ou como eu disse, na hora que a gente chegar na etapa de trocar a pose do nosso personagem, essa ferramenta vai ser bem útil também, beleza? Faltou as orelhinhas dele aqui também, né? Ele tem umas orelhinhas aqui, ó. Mas tudo bem, vamos começar a refinar nosso personagem, vamos começar a fazer o rosto aqui, que é pra dar uma cara diferente pra ele, literalmente. E depois a gente volta nesses detalhes, beleza? Ó, ele ainda tem esse anel aqui no chifre dele, tem as orelhinhas, tem a mochilinha que a gente ainda não fez e tal, a calça dele também. Então vamos por partes aqui. Eu vou deixar selecionado aqui o rosto dele e a gente vai começar a trabalhar nisso aqui agora. O meu Dynamesh ainda tá em 32, beleza? A minha resolução. E eu vou dar outra dica pra vocês, uma que não tem a ver necessariamente com a modelagem em si, mas uma coisa aqui do programa, porque eu lembrei agora que apareceu aqui na tela o autosave, não sei se vocês perceberam, que de tempos em tempos fica aparecendo esse autosave. Isso aqui é uma dica que eu deveria ter dado lá no primeiro vídeo, quando eu tava explicando sobre o programa, porque ela é bem útil também. Mas vamos aproveitar que a gente ainda tá no começo da modelagem para eu explicar isso. Você vir aqui em Preference e descer aqui em Quick Save, eu tenho esse Maximum Duration e Rest Duration. O que seria isso aqui? Seria um tempo que o seu programa vai dar um autosave, ou seja, o ZBrush é muito bom de crachar às vezes, tá? Nesse começo não, mas geralmente quando a gente estiver trabalhando com uma peça muito pesada, com personagens mais complexos, que vão ocupar mais memória do seu PC, infelizmente é muito comum o seu programa crachar, justamente por falta de memória RAM, ou se você fazer algum cálculo aqui no programa que requer muito do programa, infelizmente é mais comum do que eu gostaria o seu programa começar a fechar sozinho, tá? Então, para você evitar esse tipo de dor de cabeça, para você não precisar ficar salvando o seu modelo toda hora, às vezes você tá concentrado aqui, você acaba esquecendo de salvar manualmente, você pode colocar aqui nessas duas opções um tempo para ele dar um autosave para salvar automático para você. Então, eu nunca lembro qual das duas qual dessas duas opções então por isso eu acabo colocando nas duas, tá? Aqui em Maximum Duration e Rest Duration, por exemplo, aqui tá 10 e 10, ou seja, o meu programa ele vai salvar automaticamente de 10 em 10 minutos. Então você pode colocar aqui de 5 em 5, de 10 em 10, 15 em 15, enfim, aí vai da sua preferência.
preferência, do que você achar melhor. Mas vale lembrar também que da mesma forma que o seu programa costuma travar, se você tiver um arquivo muito pesado e seu computador tiver ali um pouco menos de memória RAM, esse Quick Save, ele pode também ser uma faca de dois gumes aí. Por que eu tô dizendo isso? Nessa primeira parte de blocagem, como o nosso modelo tá muito leve, cara, de 10 em 10 minutos ele vai aparecer essa mensagem na tela que tá salvando. Às vezes você nem vai perceber que isso tá acontecendo. Porém, quando você tiver um modelo muito pesado na tela e você tá ali modelando e do nada ele começar a salvar automático, isso pode causar algumas complicações aqui no seu programa. Porque pensa comigo, às vezes você tá fazendo um cálculo muito pesado ali, um Zero Mesher e tal, que depois a gente vai falar mais pra frente sobre isso, sobre retopologia e tal. Você tá ali fazendo cálculos pesados dentro do ZBrush e de repente seu programa começa a salvar. Então isso pode dar uma travada também e pode ocasionar até no fechamento do seu programa, quando ele fecha sozinho ali. Então, qual que é a minha dica pra gente balancear isso aí? Deixa isso ligado, esse Quick Save, no começo do seu modelo. Quando você estiver numa etapa um pouco mais pesada, quando você estiver aplicando texturas, fazendo cálculos mais pesados, aí você vem, desliga isso aqui, tá? Porque começar a salvar automático quando você estiver fazendo algum cálculo pesado no programa, pode crashar o seu programa aí. Nesse caso do Chopper, como ele é um personagem que eu acho que ele vai ser bem levinho, eu acho que não vai ter a necessidade da gente fazer texturas muito pesadas e tal, neste caso em específico, eu acho que vale a pena você deixar ligado aqui o Quick Save até o final do modelo, que não vai dar problema. Mas fica aí a minha dica se você for trabalhar com modelos mais detalhados, modelos mais pesados, beleza? Então, coloca 10, 10 aqui. No meu caso, eu coloquei para ele estar salvando de 10 em 10 minutos. Assim, caso o seu programa fechar, você vem aqui em Lightbox e você vem aqui Quick Save. Olha só, é a penúltima aqui, a penúltima opção. Então, se eu colocar aqui Quick Save, olha só, ele já me dá aqui um Quick Save das últimas coisas que eu tava trabalhando, né? Que no caso seria esse aqui, ó, o 41478. Esse aqui, ó. Esse arquivo aqui, ele foi salvo 10 minutos atrás, beleza? E aqui tem outros projetos que eu tava trabalhando também. Então, fechou. Vamos dar continuidade aqui na modelagem em si. Eu vou pegar aqui o meu Standard, beleza? E vamos começar aqui pelo focinho, vai. Como ele é uma parte central do rosto, ele vai servir de referência para eu fazer os outros elementos aqui, né? Como a boca, o nariz e tal. Então, vamos usar aqui o Standard, né? Eu já falei bastante sobre esses brushes, principalmente esses mais comuns aqui, né? Nas aulas anteriores. Então, se você não viu, é de extrema importância que você não perca as outras aulas para você não ficar perdido nessas, tá? Porque as coisas que eu expliquei nas outras aulas, não vou ficar repetindo aqui, que é pra gente não perder tempo também, pra aula ficar mais dinâmica, tá? Então, não deixa de conferir as aulas anteriores a essa aqui. Vamos colocar mais resolução nisso aqui, ó, ele tá com 32, vamos para 64, vamos recalcular aqui, e agora a gente vai recalculando, aumentando o resolution de acordo com a nossa necessidade aqui. Eu vou abaixar também, segurando o Shift, eu vou abaixar um pouco a intensidade do meu Smooth, e como eu já falei também, eu não costumo usar o meu Smooth em 100%, pelo menos nesse início, na parte de blocagem, então eu desço bastante, coloco aqui uns 20 e pouco por cento aqui de intensidade, e fica melhor para eu trabalhar aqui. Aliás, eu vou fazer o seguinte, ó, ao invés de eu puxar volume aqui direto, eu vou seguir aquela metodologia que eu já estava seguindo na aula anterior, tá? Sobre inserir primitivas aqui dentro do programa, que eu acho que vai ficar mais legal ainda, ó. Insert, colocar aqui uma esfera. Beleza, e agora que eu já coloquei um volume aqui, eu vou unir com o Merge Down isso aqui, ó, a cabeça com essa peça nova que eu coloquei aqui agora. Deixa eu só olhar aqui se está certo a ordem aqui da minha lista, né? Porque o Merge Down, ele vai funcionar de acordo com a sua lista, né? Ele vai unir sempre com a peça de baixo. Então tomem cuidado, prestem atenção para não unir com outra peça que você não queira, né? Então, vamos deixar aqui. Já tá certo aqui, ó, as duas, Merge Down, ok, e unir elas aqui. E agora eu vou dar um Dynamesh, já vou aumentar aqui a resolução, que a gente vai dar um Dynamesh para soldar essas duas peças aqui, beleza? Soldou aqui, vamos dar um Smooth aqui, vamos suavizar um pouquinho. E a gente percebe aqui, ó, que o rosto dele não é tão arredondado, né? No caso aqui, eu fiz essa Base Mesh aqui literalmente com uma esfera. E a gente começa a perceber aqui que ele tem umas nuances aqui, ó, quer ver? Olha só, ele tem aqui, ó, um certo volume no rosto, aqui no nariz a mesma coisa, né, ó.
Ou seja, a gente começa a ver umas proporções que eu diria até meio padrão aqui no que seria um rosto de um personagem. Mesmo o Chopper sendo bem cartoonzinho, mesmo ele não sendo humano, ele ainda tem essas proporções aqui que se assemelham bem às proporções de um rosto humano. Um rosto de anime, no caso, né? Então, vamos fazer isso aqui, vamos começar a achar essas formas aqui também, beleza? Lembrando que a gente tem vídeo aqui no canal onde eu ensino você a fazer uma cabeça do zero, no caso a cabeça do Goku, beleza? Então dá uma conferida lá que pode ajudar também, principalmente a entender essa questão de proporções de rosto, essa questão de planificação. Nesses vídeos que eu tenho sobre o Goku, a gente fala muito sobre isso, sobre planificação do rosto. Então dá uma conferida lá que vai ser bem útil também. Vou estar deixando aqui nos cards pra vocês. Então, ainda com a minha simetria, ó, vamos começar a planificar um pouco isso aqui. Nesse caso, como vocês podem perceber, a sombra aqui tá interferindo, né? Aqui embaixo ela tá um pouco escura e tudo mais. É legal para eu ver a silhueta, mas eu gosto também de estar usando esse material aqui, ó. Eu já deixo o meu aqui na minha interface, que é o Skin Shade. Você pode clicar aqui no seu material e ele já vai ficar aqui no canto, ó. Skin Shade 4. Ó, ele é um material um pouco mais claro, com uma incidência de luz um pouco maior, mas fica legal também pra gente visualizar aqui, ó, as planificações do rosto, beleza? Então eu fiz aqui meio que o que seria um queixinho, levemente aqui, ó, o que seria um queixinho pra ele. E olha só, com poucos moves, olha como eu já tenho uma planificação bem melhor aqui, ó. Olha só, ele desce aqui, aí ele vem aqui, ele tem meio que um mini queixinho aqui e faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ele já tem essa planificação que remete mais a animes. Então eu já vou começar a fazer também essa planificação dos olhos aqui. Lembra que eu falei que aqui na região dos olhos ela é um pouco mais afundada, digamos assim? Então vou começar a fazer isso. Vou pegar aqui também o meu standard, vou passar segurando o Alt, né, que é para passar o meu brush negativo. Então passar aqui também. Se ficar difícil para eu visualizar, volta o material aqui, ó, Basic Material. Olha só, consigo enxergar melhor o que eu tô fazendo aqui. Então vai alterando entre os materiais para ficar de acordo com o que você precisa, de acordo com a sua necessidade. Ó, se for o caso, se estiver muito forte, pode vir aqui na intensidade. Ó, ele vem por padrão aqui 25, você pode diminuir um pouco também. Então vai trabalhando isso, ó, intensidade. E eu vou fazer aqui, ó, olhando meio de lado também, eu vou fazer meio que uma testa para ele, tá? Vou dar pegar com o Move mesmo. Ó, só chegar um pouquinho para frente aqui. E aqui eu vou fazer como se fosse aquela curvatura que a gente tem aqui no nosso nariz. Então isso é interessante também, né, galera? Tipo, por mais que a gente esteja fazendo um personagem bem cartoon, anime já é em si meio cartoon, né? Que ele é com proporções diferenciadas, proporções diferentes da de humano, né? Mas é engraçado que aqui mesmo o Chopper, não sendo um personagem comum de anime, né? Ele é uma criatura, ele é um personagem bem mais cartoonzinho, cabeçudo e tal. Ainda assim, a gente usa proporções humanas, né? A gente usa essas regrinhas de proporções aqui, como o do nariz, que eu acabei de falar e tudo mais, essa questão de planificação do rosto. Então eu acho interessante a gente olhar esse tipo de coisa, tá vendo? Muitos conceitos que são para modelagem de humanos e tal são usadas basicamente em todas as outras, né? Eu falo muito isso lá no nosso curso também, né? O Midoriya, por mais que ele seja um anime, a gente usa muita, mas muita mesmo coisa de proporções humanas, assim, principalmente quando eu vou fazer o corpo. O corpo, literalmente, eu não vejo diferença, assim, sabe? De uma blocagem de um corpo humano e de uma blocagem de um corpo de anime. Então, a parte ali da gente fazer musculatura e tal. No caso do Chopper, não vai dar pra gente estudar tanto isso porque ele não tem musculatura, mas a gente tem vídeo aqui no canal onde eu mostro o meu método de fazer músculos, de achar ali a volumetria dos músculos e tal. Então eu vou estar deixando nos cards aí pra vocês darem uma olhada também. Eu vou fazer o seguinte, só pra não ficar tão estranho, eu vou dar mais volume aqui, ó. Vou dar um inflate mesmo aqui, ó, pra deixar isso uma coisa só. Depois eu faço essa separação aqui, né, esse focinho de cachorro dele. Posso dar um volume aqui também bem no meio, ó, como se fosse aquele osso, tá vendo, que a gente tem aqui no nariz. E agora eu sinceramente estou na dúvida se eu faço ele com a boquinha fechada assim, ou se eu faço ele mais aberto, né? Que dos dois jeitos tá bacana, dos dois jeitos eu gostei, na verdade. Bom, vamos fazer aberto, vai. É a ideia inicial que eu tinha, então vamos continuar seguindo ela aqui. Deixa eu só pensar aqui se eu coloco mais uma forma primitiva pra começar a esculpir a boca, ou se eu já esculpo a boca direto aqui nessa peça. Bom, vou esculpir direto na peça aqui. Vou levantar um pouco esse focinho, que ele tá muito baixo, e vamos começar a cavar o que seria a boca aqui. Pra isso eu vou pegar o meu Clay Build-Up.
tô sentindo a necessidade aqui da gente ter mais resolução pra gente continuar trabalhando, ó, já tá ficando meio difícil de trabalhar aqui, então vamos aumentar isso aqui, colocar aqui 128 de resolução e vamos recalcular aqui, ó. Uma coisa legal que dá pra gente fazer com máscara aqui também, galera, é a gente fazer sobreposição nas coisas, ou seja, eu já mostrei aqui pra vocês como que funciona a máscara, como que eu uso ela, certo? Que é, quando eu mascaro uma região, aqui, eu posso mexer só na parte que tiver sem a máscara, no caso. A máscara vai servir para isolar uma determinada região. Então aqui, ó, posso mexer aqui, posso inverter, mexer só essa parte. Então beleza, ela vai isolar regiões, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, posso vir aqui, vou pegar minha máscara laço aqui, vou passar aqui. Aqui, ó, vamos supor que eu quero dar um volume a mais aqui, que eu quero jogar, ó, essa parte do focinho aqui em cima da boca, né? Pra não ficar tudo uma coisa só aqui. Então eu posso fazer assim, deixa eu passar um pouco mais certinho aqui. Ó, segurando o Ctrl, se eu der um clique em cima da minha peça, vocês vão ver que eu vou estar suavizando essa máscara. Ou seja, ela tá dessa forma, né? Segurando o Ctrl, se eu der um clique em cima, olha como ela deu um smooth, como ela suavizou. A mesma coisa se eu inverter, ó, segurando o Ctrl e dar um clique fora, eu inverto, e agora segurando o Ctrl e dando um clique em cima da peça, olha lá. Enquanto mais cliques eu der, mais ele vai suavizar a minha máscara. Então, ó, se eu ir dando vários cliques, tá vendo? Eu posso ir deixando ele mais suave aqui. Talvez aqui eu tenha deixado até suave demais, né? Mas foi mais pra exemplificar pra vocês. Dá uns Ctrl Zs aqui, beleza? Ó, eu posso fazer o seguinte também. Eu posso, já que eu isolei aqui essa parte, posso vir aqui com o Move, ó, e começar a jogar por cima. Tá vendo que ele vai dar um volume aqui, ó? Então a máscara serve pra isso também. Ela é uma ferramenta bem legal pra eu conseguir fazer sobreposição nas coisas. Então, se eu quiser jogar um pouco aqui pra cima dessa boca aqui que eu fiz, ó, eu posso ir usando a máscara aqui para sobrepor essa parte em cima. Lembrando sempre de ir recalculando, tá? De ir passando a sua máscara aqui do lado de fora para ele recalcular. E eu vou pegar aqui o meu Dan Standard, vou fazer esse divisório aqui já também, que tá começando a ficar estranho já. Para melhorar a nossa visualização aqui, já vamos colocar um volume do nariz também, tá? Vamos fazer um nariz aqui. Por ser blocagem ainda, eu poderia pegar o Dan Standard e fazer aqui, ó, tipo um volume aqui, tá vendo? Já ia ficar legal pra gente visualizar. Mas, como vocês sabem, eu gosto de colocar uma primitiva aqui. Então, já vamos aqui, vamos colocar uma esfera e já vamos fazer o volume desse nariz aqui pra gente começar a se encontrar um pouco aqui mais, tá? Olha como um simples detalhe já dá uma diferença, né? Já dá uma preenchida no nosso modelo, já deixa melhor a nossa visualização aqui. Olha que legal também, falando ainda, seguindo esse raciocínio sobre detalhes, né? Olha só, se a gente levantar isso aqui, essa parte aqui, olha como é que ele fica mais alegre. Então, às vezes, pouquinha coisa que você mexe já faz uma diferença absurda no seu modelo. Então, por muitas vezes, às vezes você tá fazendo um modelo que tem alguma coisa errada nele, sabe? Alguma proporção, é um olhar que não tá legal e tal, e às vezes a gente fica sem saber o que fazer para consertar, tá? Vale uma dica aqui que eu já falei, eu já contei essa história lá no nosso curso também para os alunos, de que às vezes a sua visão tá tão cansada, às vezes você passa tanto tempo, tantas horas trabalhando no modelo, que começa a passar certos erros que você não percebe, porque o seu olho já tá tão acostumado ao modelo que passa despercebido. Então, às vezes você vê que tem alguma coisa errada com o seu modelo, mas você não consegue achar o quê. Você fica naquela, cara, tem alguma proporção errada, mas eu não consigo melhorar. Então, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Descansa, sabe? Para um pouco, vai fazer outra coisa, vai jogar um videogame, ou volta no dia seguinte que seja, mas descansa o seu olhar, pra depois você voltar com um olhar mais descansado, que com certeza você vai ver erros que você não estava vendo antes, tá? Ou no mais, manda um print para outro amigo, para alguma pessoa para ver também, né? Para ela te dar um feedback, porque às vezes a pessoa olhando de fora, com um olhar menos clínico ali no seu modelo, ela vai poder ver coisas, erros ali, que você também não tá vendo. Então vale essas duas dicas, tá? Descanse o seu olhar, para um pouco, para voltar depois com o olhar mais descansado, e mande para algum amigo seu, para algum parceiro seu, para ele dar um feedback de fora também, beleza? Então, às vezes é coisa simples, que às vezes com um move, um pequeno move assim, você vai já conseguir mudar e melhorar o seu modelo.
Eu sempre gosto de fazer isso quando eu mascaro, tá? Eu já mostrei aqui pra vocês como funciona a máscara, mas toda vez que eu vou mover alguma coisa, eu dou 2 suavizações. Primeiro eu mascaro, dou uma suavização. Aí eu inverto e suavizo do outro lado. Pronto, agora eu começo a trabalhar. Não é uma regra a ser seguida, mas é a forma que eu costumo fazer. Eu suavizo de um lado, inverto, suavizo do outro e aí eu continuo, beleza? Uma pena que a gente não tenha nenhuma referência dele totalmente de lado aqui, né? Seria legal aqui pra gente achar as proporções. Aliás, deixa eu procurar aqui se eu conseguir encontrar uma referência dele de lado. Procurando aqui, eu encontrei o Chopper careca. Vocês já tinham visto o Chopper sem o chapéu? Enfim, eu não consegui encontrar nenhuma referência dele 100% de lado. Só essas aqui, um pouco de 3/4 e tal. Mas já vai dar pra gente ver aqui também a questão de volumetria, ó, da bochecha e tal. Já vai ajudar. E isso vale outra dica também, né, galera? Não fique preso à sua referência também, do tipo, eu não tenho a referência das costas do personagem, então não dá pra eu fazer. Tipo, poxa, nós somos artistas, a gente trabalha com criatividade, né? Se não tiver criatividade, simplesmente nosso trabalho não funciona. Então, eu acho que isso não é desculpa, sabe? Lógico que quanto mais referências você tiver, melhor, e com mais fidelidade você vai conseguir reproduzir aquele personagem, isso é óbvio. Mas, tipo, não se limite com isso também, tá? E por que eu tô falando isso? Porque eu já vi de perto, literalmente, isso, sabe? De artistas que já trabalhou aí em tempos passados comigo no estúdio, aonde era uma choradeira, cara, tipo assim, o cliente não mandou referência, então não dá pra fazer, é impossível fazer. Tipo, cara, tu é um artista, velho, você é um artista 3D, sabe? Independente se você fosse um artista 2D também, que trabalhasse com ilustração, cara, a gente trabalha com criatividade, nós somos criativos, sabe? Não dá pra você limitar o seu trabalho simplesmente porque você não tem uma imagem de referência, usa a cabeça, sabe? Inventa. É como eu disse, claro que se você tiver mais referências, mais fidedigno vai ficar o seu modelo ali e tal, mas, cara, tem umas pessoas que eu não sei se não quer trabalhar ou se tem preguiça, sabe? Mas não seja esse tipo de artista, tá? Beleza, ó, usando a máscara, como vocês podem acompanhar aí, eu dei um pouco mais de profundidade aqui dentro da boca, ó. Agora a gente vai vendo as proporções aqui, ó, se tá muito pra frente, se não tá. Lembrando sempre de dar o Dynamesh, tá? De ir recalculando aqui. Vamos colocar um volume dessa língua pra ficar um pouco melhor a nossa visualização também, né? Então, aqui uma esfera mesmo.
Então beleza, olha como a gente já tem um resultado bem mais interessante pro formato da cabeça dele, ó. Só usando o Move. Tudo que eu usei aqui foi o Move e um pouco do Smooth aqui pra gente ir suavizando algumas partes aqui. Mas olha só, apenas usando um brush, uma ferramenta, eu já passei disso. Quer ver, ó, vou voltar aqui pra vocês, aqui na nossa linha do tempo, ó. Aqui em cima, que eu mostrei lá na nossa primeira aula, vou voltar aqui no primeiro. Olha que diferença disso para isso, beleza? Então olha como eu dei mais volumetria, mais formas aqui, né? Mais planificações no nosso modelo. Posso até deixar no solo aqui, ó, pra vocês terem uma noção, ó. Era literalmente, começou tudo aqui com uma esfera, né? E agora, basicamente, só com o Move eu consegui chegar nesse formato aqui. E agora a gente pode ir refinando, né? Ó, deixando num formato um pouco mais legal e tal. Bem que ele vai usar chapéu aqui, talvez eu não teria necessidade de eu gastar tanto tempo aqui no formato da cabeça e tal. A não ser que fosse como aquele chopper careca que eu mostrei, se você for fazer uma peça para literalmente tirar, né, para encaixar o capacete e tal. Mas no mais, a gente tem essa regrinha, não é bem uma regra, né, mas é um bagulho que eu sigo assim, que é, se não vai mostrar, então não precisa fazer. Basicamente essa é a regra primordial de jogos, né, quando você está fazendo o jogo, ou um personagem para animação, um cenário para animação, a gente meio que segue isso. Se não vai mostrar, não precisa modelar. Então eu geralmente sigo esse pensamento, mas não é bem uma regra a ser seguida, né? Se você quiser modelar, você modela. Só tenha consciência de que quanto mais coisa na sua tela, no seu modelo, mais pesado vai ficar. Eu tô percebendo que eu tô fazendo ele um pouquinho mais bochechudo. Eu tô na dúvida se eu deixo ele mais bochechudo ou se eu faço um pouco mais arredondado. Na verdade, eu tô gostando dele assim. Mas, por via das dúvidas, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar as bochechas aqui e levar um pouco mais pra dentro. Isso vale como dica também, tá, galera? Não fique preso a uma coisa só. Vai fazendo tentativas, vai vendo o que fica melhor. Então aqui, ó, deixei o rosto um pouquinho mais arredondado, tá vendo? Ó, ele pode estar um pouco mais bochechudo. O que eu quero dizer? Com a bochecha um pouco mais aberta pra fora, né? Pros lados aqui, ou um pouquinho mais assim. Na verdade, eu gostei das duas formas. Bom, vamos deixar assim, então. Porque de frente, ó, ele tá um pouquinho mais arredondado, assim como na nossa referência, mas vendo de lado, ó, de lado ele tem uma planificação bem legal, ele tem um volume bem legal de bochecha. Então vamos deixar assim, a gente deixa meio que num meio termo, ó. Acho que tá ficando bem legal. Beleza, eu acho que já tá na hora da gente colocar um olho nele aqui, né? Que assim vai ajudar a gente visualizar, ver a questão de proporção também, se tá bacana ou não. Então, vamos pintar um olho aqui pra ele. Eu tenho duas formas de fazer isso, na verdade. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer aqui através de pintura, né? Eu deixei aqui uma planificação, que é o espaço onde vai ficar o olho, e eu vou fazer na base da pintura e não na modelagem em si. Então, existem duas formas. Eu poderia achar aqui, encontrar na internet mesmo um modelo de um olho dessa forma, e eu posso literalmente colar ele aqui, como se fosse um adesivo. Imagina como se fosse na vida real mesmo. Eu pegar uma imagem e colar aqui, ou eu posso pintar isso aqui na mão. Eu vou ensinar aqui pra vocês as duas formas, e a gente vai dar aqui uma primeira passada no nosso Polypaint, né? Então, vou procurar aqui na internet uma imagem aqui e eu já volto. Então, vamos lá. Eu salvei uma imagem aqui, eu encontrei uma imagem aqui na internet, dei uma recortada nela ali no Photoshop, uma melhorada, só pra mostrar pra vocês como que aplica essa imagem aqui dentro, que vai ser bem parecido com o que a gente já viu lá do Spotlight. Lembra que eu mostrei como você pode colocar imagem de referência dentro do programa pra você esculpir por cima? Vai ser basicamente o mesmo passo a passo, beleza? Ou seja, eu venho aqui em Texture, Import, e vou importar a minha imagem aqui pra dentro. Aqui eu já peguei o olho aqui, vou voltar aqui em Texture, clica aqui no olho e clica aqui nessa última opção dessa fileirinha de cima. Beleza, tenho a minha imagem aqui dentro. Tem uns resíduos aqui que eu não recortei direito, mas tudo bem. Até aí, até esse passo é literalmente a mesma forma que a gente fez para colocar a imagem de referência, né? A diferença agora vai ser o seguinte, deixa eu colocar o meu modelo um pouco maior aqui na tela pra gente visualizar melhor. Vou posicionar ela aqui em cima, posso até diminuir um pouco a opacidade se eu quiser, só pra ver melhor aqui onde ele tá. E vou mexendo aqui na escala, aqui em Scale, pra gente ver o tamanho desse olho dele aqui. E agora a gente precisa achar a proporção ideal dele aqui. Beleza? Acho que ficou legal. O que eu vou fazer agora? Vamos apertar o Z. Vamos colocar a opacidade aqui em 100%, ó, como se tivesse essa imagem aqui mesmo. E agora eu vou pegar esse brush aqui, ó. Se eu entrar aqui nos meus brushes e apertar a letra P, ele já vai ser o primeiro aqui, que é o Paint, que é um brush de pintura que eu tenho. O meu eu já deixo até aqui na minha interface. E como o próprio nome diz, ele vai justamente ser um brush de pintura, que vai servir para você pintar.
Então, coloquei aqui no meu brush de pintura, a minha imagem já tá aqui, então agora é só eu passar, é só eu pintar por cima dessa imagem. Então, olha só, a partir do momento que eu pintar aqui, ele vai aparecer a minha imagem aqui, que aliás não apareceu, porque eu acho que ele não vai interpretar a cor branca aqui. Vamos fazer uns testes aqui, deixa eu dar um Ctrl Z. Aliás, já vou usar aquela ferramenta do Cust, lembra que eu uso o Cust para eu setar uma cena aqui, para eu setar uma câmera? Já vou fazer isso, que é para eu não perder essa proporção dos olhos. Então, Cust 1, beleza, ó, se eu tirar agora o meu modelo daqui, ó, do olho, é só apertar Cust 1 aqui, ele volta aqui para mim. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, por que ele não pintou a parte branca. O ZBrush não vai interpretar a cor branca aqui, ó, pelo que eu tô percebendo. Olha só, ele ficou com 2 olhos pretos aqui. Mas qual que era a lógica aqui, galera? A lógica é que eu posso pintar um olho aqui no meu modelo, tá? Se eu tiver uma imagem em PNG aqui, fundo transparente e tudo mais, eu posso estar pintando, seja um olho ou seja qualquer outro elemento aqui na minha peça, beleza? Então essa é a primeira forma. Texture, importa aqui pra dentro uma imagem, coloca ela aqui e usando o Paint você pode literalmente imprimir essa imagem, pintar essa imagem em cima do seu modelo. Mas vamos pro segundo método aqui. Eu vou tirar isso aqui, ó, vou dar um X aqui, vou tirar e vou apagar isso aqui. Vou pegar aqui a cor branca, ó, com o Paint ainda selecionado. Se você colocar a cor branca aqui, ele vai funcionar como se fosse uma borracha, tá? Então se eu passar aqui, ó, ele vai literalmente apagar. Talvez seja por isso que ele não reconheceu a cor branca aqui, né? Porque a cor branca dentro do ZBrush, o ZBrush interpreta ela como se fosse uma coisa nula. Ou seja, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, selecionei o branco, passei o Paint, ele funcionou como uma borracha, ele apaga a informação de cor que eu tenho aqui no meu modelo, beleza? Então vamos fazer agora manualmente agora. Vamos literalmente, ao invés de pegar uma imagem e pintar por cima, vamos a gente pintar mesmo aqui o modelo. Então, ainda com o Paint selecionado, vocês vão ver que se eu pegar qualquer cor aqui, por exemplo, o verde, ó, vou passar aqui, posso mexer aqui no tamanho do meu brush, assim como esses brushes aqui de modelagem, né? E olha, eu consigo literalmente estar pintando no meu modelo. Aliás, antes de começar a pintar, vamos fazer o seguinte, vocês perceberam que quando eu coloquei na cor verde, o meu modelo inteiro ficou verde. Ou seja, ele funciona como se fosse um balde de tinta do Photoshop, né? A cor que eu colocar aqui, ele já vai colocar na minha peça inteira. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a cor branca, vamos selecionar aqui a minha cabeça mesmo, né? E antes de começar a pintar, primeiro eu preciso setar um material aqui nele. E como a gente faz isso? Se eu vim aqui em Basic Material, vocês vão ver que eu tenho uma lista aqui com vários materiais, de madeira, de ouro, de metal, tem bastante coisa. Os que eu mais uso, eu já deixo aqui na minha interface, que é o Basic Material e o Skin Shade, que eu já mostrei pra vocês, ele é um pouco mais claro. Eu gosto de usar também o Basic Material 2, que ele é um pouco mais escuro, porém ele é um pouco mais reflexivo. E essa informação de luz que eu tenho de reflexo é legal pra eu ver aqui uma volumetria e tudo mais. Então, gosto de usar ele também. E eu tenho o Toy Plastic, que como o próprio nome diz, é um brinquedo de plástico, então ele dá esse efeito bem molhado, bem reflexivo na nossa peça. Geralmente eu uso esse material justamente para fazer olhos. Se eu tivesse aqui esculpido a bola do olho, eu colocaria esse material aqui, que ele fica bem legal, ele representa bem os olhos do personagem. E beleza, tem aqui o Matchcap Gray, que eu quase não uso, não sei nem porque eu coloquei ele aqui. O que eu uso mais mesmo é o Basic Material. Assim como se eu colocar qualquer outro aqui, por exemplo, Gold, ó, que seria ouro, tá vendo? Ele fica todo dourado. Eu tenho aqui material de metal, ó, bem reflexivo e tal. Isso aqui é bem legal pra gente ter uma visualização no modelo. E ele vai servir muito na hora que a gente for fazer um render do nosso modelo, né? E vale lembrar que isso é meio óbvio, mas é bom deixar avisado também que esse material aqui ele não vai sair na impressão, tá? Na verdade, qualquer cor, qualquer informação de cor ou pintura que você colocar aqui, ele não vai sair na hora que você for imprimir o seu modelo, tá? Isso já é outra coisa, já é parte de pintura, depois que ele já estiver impresso, ou você já imprime com um determinado tipo de material, um material mais transparente, tudo mais, uma resina ali. Mas isso não vem ao caso agora. Então, essa cor, esse material que você setar aqui dentro, ele vai servir só para visualização aqui dentro do programa, tá? Mas beleza, vamos voltar no nosso material aqui. Vamos colocar, aliás, um Skin Shade, tá? A partir daqui eu vou começar a trabalhar com esse material de pele, que ele é um pouco mais claro, ainda mais sendo anime, vai ficar melhor pra gente pintar aqui, vai ficar mais legal. Então vamos deixar o Skin Shade e eu vou fazer o seguinte, eu preciso salvar essa informação de material no meu modelo. E como que eu faço isso? É bem simples, na verdade. Se você olhar aqui em cima, eu vou ter essas três opções, M, RGB, RGB e M. O que seria isso? RGB, ele seria a minha cor, toda a informação de cor, e o meu M aqui seria a informação de material. Tanto que se a gente
gente parar o mouse em cima, vai aparecer ali, ó, Material Channel, né? Canal de material. E se eu parar aqui, RGB Channel, canal de RGB, de cor. Então, eu quero salvar essa informação desse material. Eu quero que o meu personagem agora tenha esse Skin Shade. Então, com a minha cabeça aqui selecionada, eu tô selecionado aqui o Skin Shade, eu vou deixar aqui em cima no M de Material, vou deixar ele selecionado, e agora eu venho nesse Fill Object, eu vou encontrar ele aqui, ó, aqui em cima, Color, e eu vou ter aqui Fill Object, tá? O meu eu já deixo aqui embaixo. E agora eu vou apertar o Fill Object. Pronto, eu já salvei essa informação de material. Agora, se eu trocar o meu material, por exemplo, se for para Basic Material, olha só, ele deixou todo o meu corpo com o Basic Material e só a minha cabeça tá com o Skin Shade. Vou fazer isso até com outro material para ficar ainda mais evidente para vocês. Ó, vocês podem ver que quando eu salvo uma informação de material, aqui na minha peça, esse símbolo de pincel aqui, ó, ele fica ativo. Vocês podem ver que todas as outras peças estão desativadas, e esse pincelzinho aqui do lado dessa opção de olho, né, que é a minha opção de visualização, ela vai ficar com esse pincel ativado, ou seja, ele já tá me indicando que tem uma informação de material, tem uma informação de cor salva na minha peça, beleza? Vou tirar ele aqui, ó. Quando eu tiro, vocês podem ver que já sai aqui da cabeça. Eu vou colocar outro material aqui só para ficar mais visível, ó. Vou deixar o ouro aqui, né, o gold, e vou dar um Fill Object. Pronto, ó, acendeu de novo aqui, ó, ligou o meu pincelzinho, simbolizando que eu tenho uma cor ou material salvo no modelo. E agora, se eu mudar o meu material, olha só, ele vai deixar só a cabeça com o material de ouro que eu salvei nela, e todas as outras peças vão mudar para o outro material que eu tiver escolhido aqui, ó. Pode ser Skin Shade, Basic Material, Toy Plastic, ele vai mudando, ele só não muda a cabeça, que foi o que eu salvei. Então, seguindo essa lógica, deixa eu desligar aqui, vamos deixar no Skin Shade e vamos salvar Fill Object. Pronto, agora salvei aqui o Skin Shade na minha cabeça. Agora sim, eu já tenho o material salvo. Então, se eu for pintar, se eu pegar aqui, ó, vocês podem ver que se eu mudar, todas as outras peças que eu não apliquei Fill Object, todas as outras peças que eu não salvei informação de material, vão aplicar esse balde de tinta, né? Ele vai ficar com a peça inteira numa cor só, mas a minha cabeça, que eu já salvei a cor de material, ela não vai alterar. Ela vai continuar com o meu Skin Shade, e agora eu posso vir aqui, vamos mudar aqui em cima para RGB. Aqui, ó, eu tô com o material salvo, né? Então vamos colocar aqui RGB, que é cor, e agora sim eu posso voltar a pintar aqui, ó. Eu posso literalmente desenhar em cima do meu modelo, tá? Então vamos dar uns Ctrl Zs aqui. Então vamos pintar de forma manual isso aqui. Vou pegar aqui a nossa referência. Primeiro eu vou fazer um círculo aqui, né? Pra ser a parte de fora do olho. Então eu vou pegar a cor preta com o meu brush de paint aqui selecionado. Eu vou aqui, vou aumentar um pouco o tamanho dele. E se eu passar aqui, olha o modo que ela vai ficar. Tá vendo que ela tá meio smooth, né? Ela tá meio suavizada. Não é isso que eu quero uma cor mais sólida. Então, basta eu segurar a tecla espaço, vir aqui em Focal Shift e deixar ele maior. Posso deixar em 100% aqui, ó, menos 100%. Ou seja, isso aqui é a dureza do meu brush, tá? Quem já trabalhou com Photoshop vai estar um pouco mais familiarizado com esse termo também, dureza. Então, se eu passar agora, ó, com essa bolinha em menos 100%, ó, com o meu Focal Shift lá embaixo, se eu passar agora, olha só, eu tenho uma cor muito mais sólida, ela não tá aquele traço suavizado. E outra coisa também é o seguinte, quando eu passo, olha só, perceba que ela fica meio craquelado, né? Ela não tá legal. E isso se dá também pela densidade de polígonos. Quanto mais leve tiver, quanto menos densidade de polígonos eu tiver, menos a minha pintura vai pegar aqui, ó. Menos a minha pintura vai aplicar da forma correta, tá? Agora, se eu aumentar, ó, vamos aumentar bastante. Vamos colocar 500 de resolução e vamos recalcular. Se eu passar agora, olha só, olha como é que ele fica bem mais duro, né? Bem mais sólido aqui o meu traço. Então, nessa etapa aqui, a pintura, ela também tem relação com a sua densidade de polígonos, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. E agora no olho mesmo, no olho, literalmente o olho, né? No olho aqui a gente vai tentar fazer o desenho aqui, ó. Já tô com a minha simetria ligada, então eu vou desenhar um olho só e ele já vai pro outro lado. Então vou passar aqui. O problema, ó, é que ela não tá ficando aquele redondinho legal, né? Ela tem que estar mais planificada aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, na mão mesmo aqui, vamos tentar deixar ele mais redondinho aqui, ó.
Beleza, ó, ficou melhor. A gente pode ver aqui na imagem impressa também, ó, no boneco, que ele não tá 100% redondinho. Por quê? Porque a cara tem volumetria, né? Ela tem aqui nuances, né? De mais baixo, mais alto e tal. Acho que tá legal. Agora eu vou fazer o de dentro. Então eu vou pegar a cor branca. Ela vai servir literalmente como se fosse uma borracha, né? Então... Paint. Aliás, perdão, galera, para fazer isso aqui na cor branca, é meio que óbvio que fica mais fácil eu colocar uma cor aqui primeiro, né? Eu tô marcando aqui, então vamos dar uns Ctrl Z. Eu nem vou editar essa parte no curso, porque eu acho importante mostrar essas partes, mesmo que eu erre aqui, né? O importante aqui é mostrar o meu workflow, o meu raciocínio, o modo como eu penso para compor um personagem. Então não adianta nada eu cortar do curso e fingir que eu não errei, né? Então, vou dar uns Ctrl Z, vou fazer o seguinte, ó. Aí, vou tirar isso aqui, vou fazer o seguinte, já vou salvar uma informação de cor aqui, que é para na hora que eu for pintar o branco, ele ficar melhor, né? Ficar mais legal. É a mesma lógica da vida real. Tipo, se você pegar um lápis branco da sua caixa de lápis de cor e tal e passar numa folha de papel, ele quase não vai dar diferença nenhuma. Ele só vai dar uma diferença se você passar o lápis branco em uma folha de papel colorida. Então, segue basicamente a mesma lógica, né? Então, vamos pegar a cor aqui, vamos pintar um pouco esse chopper aqui, que vai ser até legal pra gente ter uma visualização também do modelo. Então eu vou tirar aqui a minha informação de cor e vou tentar pegar um marronzinho aqui, ó, mais parecido com o tom de pele do Chopper. Lembrando que, vale mais uma dica, não vale a pena você usar dentro dos ZBrushs cores com muito contraste. Ou seja, tipo, eu quero deixar o meu Chopper marrom. Então eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Deixa ele bem assim, ó. Ixi, foi pro verde aqui. Tá vendo? Não fica legal, tá? Inclusive, eu acho que vale a pena até a gente aumentar um pouco essa luz aqui. Mas eu já chego lá. Então, quando você coloca cores muito saturadas, tipo vermelho, aqui, tá vendo? Não fica tão legal, fica meio artificial. Então, procura umas cores um pouco mais lavadinhas ali que vai ficar mais interessante. Então, vamos pegar mais ou menos um marronzinho e vamos jogar aqui, ó, na minha caixa de cor, tá vendo? Deixa ele mais ou menos com a cor que você quer, um pouco puxado ali pro branco. Ele vai ficar mais legal. Ó, gostei dessa cor aqui, então, Fill Object. Pronto, se eu mudar aqui a minha cor, ó, como vocês podem ver, eu salvei essa informação de cor aqui na minha cabeça. Agora sim vai ficar mais interessante a gente colocar outra cor. Inclusive, ó, vale até a gente usar o adesivo aqui, ó, o olho, ó, texture. Vamos pegar aquele olho, vamos ver se vai dar certo agora, ó. Ó, vamos passar aqui o paint por cima. Aí, agora ele apareceu, era eu que tava marcando. Agora se eu tirar a minha imagem de referência daqui, ó, olha só que legal. Já consegui pintar um olho aqui, ó. Agora é só acertar aqui na mão mesmo, ó, porque como eu disse, eu tô imprimindo essa imagem em cima de um relevo aqui, né? Então, de frente tá certinho, mas de lado já saiu um pouco. Mas tudo bem. Então, olha só, com a minha peça pintada já, eu consigo passar simplesmente um adesivo aqui por cima. Mas vamos dar um Ctrl Z, vamos tirar essa imagem e a gente pode fazer isso aqui na mão também, né? Como eu já tinha mostrado. Então, tem um jeito ainda mais fácil na real, ó. Eu tô passando assim, ó, pra fazer uma bolinha, mas na real a gente pode fazer o seguinte também, ó. A gente pode alterar o meu tipo de brush. Lembra que a gente estudou isso, se eu não me engano, lá na segunda aula? Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Ele tá em dots, posso vir aqui colocar drag rect, e aqui em alpha, posso pegar um alpha que já seja uma bolinha, né? Então vamos pegar aqui o alpha 14, que ele é um alpha bem duro. Então eu já tenho a ordem aqui, ó. O brush que eu quero usar, que é o de pintura, o drag rect, que é como eu quero aplicar, e aqui o alpha, né, que eu vou aplicar meio que uma imagem aqui. Então, olha que legal. Bem mais fácil, né? Inclusive, ele já fica mais redondinho, ó, ele fica bem melhor. Só tenho que ver o tamanho correto agora. Vamos observar a nossa imagem aqui. Ele é um pouco mais pro lado, pelo que eu percebi, ele é um pouco mais aberto, né, mais distante aqui do nariz. E um pouco mais aberto pra cá, ó. Então, vamos achar no olho aqui, ó. Acho que tá legal. Agora vamos pegar a cor branca. Vamos fazer a mesma coisa. Beleza? E agora a gente pega o preto de novo e vamos fazer essa bolinha central aqui. E fechou. Acho que ficou legal. Vou colocar a cor branca aqui de novo. Só tenho que ajustar as proporções agora, né? There are stories about every hero. How they became great. Most have one thing in common. Pronto, bem melhor mesmo. Acho que talvez poderia ter feito esse olho um pouquinho menor. Acho que talvez eu tenha feito ele um pouco grande demais, tá? Mas enfim, vamos deixar ele assim por enquanto. Posso desenhar uma sobrancelha aqui também, porque sem sobrancelha fica bem estranho. Qualquer personagem sem sobrancelha fica estranho, até mesmo se for um risquinho só como essa daqui. Então, vamos pegar... Opa!
pegar o Paint aqui, vamos tirar aqui, né, colocar Dot de novo, tirar o Alpha e vamos fazer um risco aqui da sobrancelha dele. Aí, galera, olha que legal, outra ferramenta que dá pra usar. Eu quero literalmente fazer um risco aqui, né, esse risquinho aqui. A sobrancelha ele vai ser só um risquinho. Ou posso fazer assim também, né, meio arqueadinha, aí ele fica com uma cara um pouco mais feliz, né? Mas enfim, como vocês podem ver, quando eu passo aqui, eu não consigo fazer um traço reto, né? Olha só, ele fica estranho. Então, tem uma ferramenta aqui que eu posso usar para me ajudar a ter um traço mais reto aqui, né? Que é o seguinte, eu venho aqui em Lazy Mouse, cadê? Aqui, eu tenho meu Lazy Mouse que você vai encontrar ele aqui. Eu preciso encontrar onde que ele fica agora. Aqui, você vem aqui em Stroke, aí aqui embaixo você tem Lazy Mouse, beleza? E a opção que eu quero usar agora no momento é essa Lazy Radius, ou seja, ele vai ser um estabilizador de traço. Então, se eu aumentar ele aqui, ó, vou colocar em 100. O meu já deixa aqui, ó, que é uma das opções que eu uso bastante também. Agora, olha só, ele vai passar um traço vermelho, tá vendo? Uma linha vermelha no meu brush, e isso faz com que eu tenha mais controle aqui no meu traço. Então, agora eu consigo fazer uma linha reta aqui e deixar o Chopper aqui, consequentemente, com uma cara um pouco mais de nervoso. Bom, vamos fazer um teste. Vamos fazer ela arqueada também. Vamos ver como é que fica. Se estiver muito alto meu Lazy Mouse, ó, às vezes eu tenho tanta precisão no traço que eu não consigo fazer curva direito. Então, é só eu vir aqui no Lazy Radius e abaixar um pouquinho. Eu acho que ficou legal. Acho que ela arqueada ficou mais interessante. Agora, se eu quiser apagar isso aqui um pouco, ó, se eu achar que ficou muito, eu venho aqui com a tecla C, eu tenho um contador de gotas, né? Um conta-gotas, que a gente chama lá no Photoshop, que é onde eu vou pegar uma cor, né? Então, se eu deixar o meu mouse em cima aqui da cabeça, né? Que tem essa cor marrom, e apertar o C, olha só, ele já vai pegar a cor pra mim, um conta-gotas, né? E agora, se eu passar, ó, ele vai funcionar como se fosse uma borracha, né? Porque afinal eu tô passando a mesma cor por cima, então posso fazer isso também, ó. Fechou? Gostei de como que ficou. Vou colocar uma corzinha na língua aqui só por visualização mesmo, galera. Isso aqui nem é obrigado, digamos assim, sabe? Eu só gosto realmente de colocar uma corzinha pra eu ir tendo uma noção de como o meu modelo tá ficando. Então, vou pegar um azulzinho aqui do nariz dele também. Tá vendo, ó? Se eu coloco a cor, eu já tenho uma visualização um pouco melhor de como o meu modelo tá ficando. Eu acho legal isso. Eu tô sentindo que esse focinho dele tá muito pra baixo. Então, o que que eu vou fazer? Poderia unir aqui a minha cabeça com o meu nariz pra mover tudo de uma vez só, ou eu posso usar a mesma ferramenta que eu usei lá no começo, que é o meu Transpose. E eu já quis usar o Transpose aqui de novo para mostrar isso para vocês, ó. Quando você usa o Transpose e une tudo numa peça só, ele perde o Polypaint, tá? Posso até ligar de novo aqui, ó, mas ele não vai aparecer. Então vamos levantar um pouquinho aqui esse focinho, que eu acho que ele tá muito para baixo. And today, that's what happened to you. Young man, you too can become a hero. Beleza, melhorou. Agora sim eu venho aqui em Z-Plugin e volto aqui a separar as minhas peças. E consequentemente ele volta aqui o meu Polypaint, né, a minha cor. Eu tô sentindo, na verdade, que ele tem uma cabeça um pouquinho mais achatada. Não sei se é só impressão minha, mas vale a gente fazer o teste aqui. Vou ligar meu Transpose de novo aqui. Beleza, acho que melhorou. Agora sim, vamos voltar aqui. Vou pintar esse interior da boca aqui também. Isso aqui é tudo opcional, tá, galera? Esse negócio de pintura, na teoria, deveria ser uma das últimas coisas, assim, caso eu queira fazer um render, tá? Então isso aqui é literalmente um gosto pessoal de pintar aqui para eu ter uma visualização de como que as coisas estão ficando. Eu gosto disso, sabe? Eu sinto que o modelo tá mais legal dessa forma. Porque já aconteceu de eu, por exemplo, fazer um modelo, achar que tá muito legal
legal, mas na hora que eu começo a fazer o polypaint, coloco um olho, uma cor ali, o modelo fica totalmente irreconhecível, sabe? Eu começo a perceber que tem alguma proporção errada, que não tá legal. Então eu particularmente gosto de já ir pintando aqui um pouquinho pra ir visualizando como que ele tá ficando. Aliás, não vou passar preto não, vou passar um vermelho um pouco mais escuro, um vinho, que vai ficar mais legal. E tem como você controlar a intensidade da cor também, tá, galera? Eu tenho esse slide aqui em cima, ó, RGB Intensity. Vocês podem ver que ele tá em 100%. Se eu colocar metade disso, por exemplo, ó, menos da metade, né? Se eu passar agora, tá vendo? Ele fica um pouco mais suave. Então tem como você controlar aqui pela intensidade também. Mas vamos deixar 100% aqui por enquanto. Vou tirar o meu lazy mouse também, não preciso de tanta definição aqui nessa parte, né? Tanta precisão no meu traço, então. E beleza, ó. Olha como essa corzinha dentro da boca já dá uma profundidade muito melhor, muito mais legal. Então vou voltar aqui na cabeça, vamos ver o que dá mais pra eu refinar aqui agora. Posso ir passando o smooth, ó, pra ele deixar mais suave mesmo. Vamos definir um pouco mais essa parte aqui de dentro do nariz, né? Essa parte aqui do meio. E fechou, galera. Acho que rosto, basicamente, é isso aqui. Fechou? Ó, ele já tá numa proporção legal. Posso até dar mais uns moves aqui, se eu quiser, ó. Agora é basicamente ajuste fino, sabe? Só com alguns moves você já consegue chegar a um resultado melhor, caso você não estiver gostando, né? Mas as proporções estão legais, eu achei que a pintura ficou legal também. Acho que a proporção do rosto aqui, ó, a planificação dela tá bem legal. Ele tá com uma bochechinha interessante. O focinho aqui tá bem interessante também. Acho que talvez eu deveria ter feito ele com uma corzinha um pouco mais clarinha, mas isso é detalhe, né? Isso aqui, como eu disse, a cor nem sai na impressão, né? Então, acho que não tem necessidade de eu me prender a isso. Mas no mais é isso, galera. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E a partir da próxima aula, a gente vai começar a ver as roupas dele. No caso aqui, o short, né, que a gente tá fazendo essa versão aqui. Então na próxima aula a gente vai começar a refinar o corpo, vai começar a deixar ele numa proporção um pouco mais legal aqui e a gente vai esculpir esse short dele aqui, fechou? Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, não deixa de deixar seu like, galera. Isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Comente o seu feedback aqui embaixo pra gente sempre estar melhorando o conteúdo aqui, ou qualquer dúvida, elogio. Eu quero saber o que vocês estão achando. E claro, considere se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho pra sempre estar recebendo novos vídeos, beleza? A gente tem muito conteúdo aqui de modelagem em 3D para animes, e esse conteúdo é de artista para artista. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Falou!